Mas, não é isso? É maravilhoso. Descer hoje na presença do Senhor é incomparável. Amém, queridos? Amém. Incomparável. E nós louvamos a Deus por esse congresso, uma vida de verdade. Eu sempre gosto de dizer que não seja realmente mais um congresso, mas seja um divisor de água na sua vida. Que seja algo que realmente marque a sua vida, o seu relacionamento com Deus. E nós falamos tanto sobre a verdade aqui. A palavra de Deus diz em Provérbios que a mentira, ela tem vida curta, mas a verdade prevalece, permanece. Amém? Talvez daí surja o ditado que a mentira tem perna curta, né? Tantos ditados que saem da Bíblia, mas a verdade sempre prevalece e deve sempre prevalecer. Mas para que a verdade prevaleça na nossa vida, ela tem que estar presente de uma forma abundante na nossa vida, de uma forma assim grandiosa na nossa vida. É interessante. Tem alguém que já trabalhou com caixa? Aline, Isabelle, bastante gente, né? Vem cá, Aline, de novo. Aline, como é que você fazia? Qual a orientação que dava para você identificar uma nota? Se ela era verdadeira ou se era falsa? Me apresentando as características de uma nota verdadeira, né? A marca d'água, o relevo, a marca d'água, o relevo, né? A linhazinha, os detalhes de aquela verdadeira. Se não tivesse aqueles detalhes que a nota verdadeira, seria falsa. Você descobriu o falso, observou o quê? Verdadeiro. É por aí mesmo, irmãs trabalharam no caixa. Tem mais alguma coisa? Acrescentar? Linhazinha, marca d'água. É isso? E o principal, observando aquilo que é verdadeiro. Para sentar aí. Salve de palma para mim. As irmãs trabalharam no caixa também. E, irmãos, é interessante que a polícia montada canadense, ela trabalha de uma outra forma. A polícia montada no Canadá, ela é treinada da seguinte forma: ela não é treinada, quando ela vai descobrir, ela é treinada para descobrir, identificar notas falsas. Ela trabalha somente com notas verdadeiras. Ela não é treinada com notas falsas. Por que isso é importante? Porque quando você está repleto de verdade, os seus olhos estão dando a verdade, os seus ouvidos estão ouvindo a verdade, você está presente ali, perto da verdade, junto da verdade. Quando vem algo falso, você logo vê, identifica, descarta. Opa, isso aqui não, isso aqui é falso. E nós vamos ver hoje sobre uma dessas características. Não vamos ver sobre a linhazinha, nem sobre a marca d'água, mas sobre uma característica que faz toda a diferença na nossa vida, para que você possa viver uma vida de verdade. Amém, querido? Mas antes eu queria passar um vídeo, vamos ver se a gente vai conseguir. Tem um áudio também? Observe só esse vídeo, tenta observar. Que característica é essa? Please welcome, as voted by you, the fans, our winner of the Toyota Get the Feeling of a Star promotion, Natalie Gilbert. Essa menina foi cantar num torneio de basquete da NBA, cantar o hino nacional americano.
demais. Mas o que fez a diferença para ela ali? O que fez a diferença foi quando tinha o que? Alguém ao seu lado. Você vai ver nessa noite que faz toda a diferença quem está do seu lado, para que você possa viver uma vida de verdade. Abra sua Bíblia então, João 15, vamos ver. João 15, a partir do verso 1, você que se encontrou, pudesse colocar de pé. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, disse Jesus, vós, os ramos, vocês são os galhos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo, para que a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Amém, queridos? Podem assentar, queridos. Para que a sua vida seja verdadeira, para que a alegria da sua vida seja completa, você precisa permanecer. Permanecer, querido. Essa palavra talvez tenha sido a palavra que mais foi dita nesse texto que nós lemos. Permanecei. Permanecei em mim. Permanecei obedecendo. Permanecei no meu amor. Permanecei na minha presença. Permaneça ligado em mim. Permanecei. Temos que estar constantemente ligados ao Senhor. Sabe quando Jesus Cristo falou: eu sou a videira verdadeira? Nós falamos durante esse congresso sobre verdade. Foi falado pelo Ministério Jeová Nissi, naquela peça, o quanto é importante você viver uma vida de verdade, na presença do Senhor, diante do seu Deus. Foi falado ontem, foi falado hoje pela manhã, o quanto é importante nós estarmos ligados àquilo que é verdadeiro. Queridos, existem muitas coisas falsas nesse mundo, muitas coisas falsas que nós temos nos ligado a elas, e infelizmente temos permanecido. Quantas pessoas têm permanecido presas a vícios, presos à idolatria, presos à prostituição, presos a tantas coisas, queridos. Nós precisamos entender que aquilo que é falso, nós precisamos jogar fora. Jesus Cristo falou: eu sou a videira verdadeira. Porque existem outras falsas, querido, que têm tentado prender você, e tem te dado um alimento falso, tem te oferecido coisas falsas que aos seus olhos em princípio parecem ser verdadeiras, porque até então você nunca esteve ligado à verdade.
Falando da classe Novos Convertidos, nós falamos sobre isso, temos falado que quando você está ligado à verdade, quando você conhece a verdade, a palavra de Deus nos diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você permanece ligado a ela, quando você está dia e noite permanecendo unido com essa verdade, quando você não troca a verdade por uma novela, quando você não troca a verdade por outras coisas que tenham trazendo mentira na sua mente, você, querido, logo sabe separar uma coisa da outra. E nós precisamos estar ligados à videira verdadeira. Ele diz: o meu pai é o agricultor, o meu pai é quem cuida, o meu pai é que rega, o meu pai é que dá o alimento, o meu pai é que sustenta, o meu pai é que cultiva. Deus é que nos cultiva, queridos. Mas nós precisamos estar ligados à videira verdadeira. A videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E por que isso é tão importante para eu ter uma vida de verdade? Porque quando você não está ligado à videira verdadeira, quando você diz aqui: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ele corta. O pai, o agricultor, ele está ali para cuidar. E se não der fruto, querido, ele vai lá e corta. E diz aqui que e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Mais frutos ainda. O agricultor, Deus, ele tem um cuidado todo especial com a sua criação. Ele tem um cuidado muito especial. Ele, ao longo da história, nós vimos pela manhã a respeito do povo de Israel, ele escolheu aquele povo para demonstrar o seu amor, para demonstrar o seu carinho, o seu cuidado, o seu afeto. Chega a ponto de ele dizer, lá no livro de Oséias 11:4, com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim, eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo, eu me inclinei e lhes dei de comer. O agricultor falando para nós, cultivação sua, sabe, queridos? Mas ele também identifica aquilo que não é verdadeiro na sua colheita. Ele está cultivando lá. E quando ele não tem alguma coisa errada, tem uma praga, tem alguma coisa que vai prejudicar o crescimento, ele vai lá e corta. Nós perguntamos aqui como nós identificamos aquilo que é falso. Se é através de uma marca d'água, através daquela fitinha, através da textura, da nota. O Pai também sabe separar aquilo que é verdadeiro do falso. Melhor do que ninguém. Sabe, queridos? Esse texto, esse versículo 2 diz que existem muitas pessoas que estão junto nessa agricultura, estão juntos nessa plantação, mas diz aqui o versículo 2: todo ramo estando em mim não der fruto, ele corta. Existem muitas pessoas, e foi dito, se não me engano, ontem, hoje pela manhã, que vêm até Jesus por um interesse. Eu preciso prosperar financeiramente, eu preciso crescer nisso, eu preciso crescer naquilo outro, ter a minha casa, ter o meu carro, eu preciso ser curado daquilo outro, eu preciso receber uma bênção. Pessoas que vêm e vão. Pessoas que pela mesma porta que entram para buscar a bênção, é pela mesma porta que saem com a bênção e nunca mais voltam. Não querem estar ligados à videira, não querem estar ligados a Jesus, bem por interesse. Jesus Cristo sabe muito bem disso. Sabe aquelas pessoas que vêm à igreja durante anos e anos, mas nunca assumiram um compromisso com Deus? Eu quero que você saiba nessa noite que o Senhor separa aquele que produz frutos do que não produz frutos, pela aliança que Ele tem com essa pessoa, pelo compromisso firmado. Quando você vive um compromisso com o Senhor, Ele está lá autenticado, está lá selado, e ninguém pode tirar isso. E o Senhor olha lá: esse não, esse tem compromisso comigo, esse eu estou alimentando. Porque o Senhor só alimenta quem quer ser alimentado. E quem quer ser alimentado, quem quer ter uma vida de verdade, quer ser alimentado pelo Senhor Jesus, ele está ligado e ele assume um compromisso com Deus. Ele não é aquele tipo de pessoa que só vem por interesse. Ele não quer a bênção, ele quer o Senhor da bênção. Amém, queridos? Amém. É esse Senhor que nos dá uma vida de verdade. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, em João 10:10,
e vida em abundância. É essa vida que Ele nos oferece, e é essa vida que só quem assume um compromisso com o Senhor, só quem tem uma aliança com o Senhor, é que recebe essa vida em abundância, querido. Quem não tem essa aliança com o Senhor, não recebe essa vida em abundância. É muito pior, diz aqui, vós, os que estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Quando você está unido com o Senhor, você experimenta uma vida de verdade, porque o Senhor começa a limpar na sua vida toda a podridão, tudo aquilo que te impede de experimentar essa vida de verdade, querido. Talvez você pense hoje, o que tem me atrapalhado a viver essa vida de verdade? Qual o seu empecilho hoje, querido? Ontem, lá no sítio, nós falamos com a juventude sobre com quem você vai casar. É importante. Com quem você vai casar é importante. Nós orientamos isso em relação à juventude. Nós falamos que quando você namora, quando você começa a conhecer o rapaz ou a moça, o seu namoro já começa a influenciar na sua vida espiritual. E você ali, você já pode escolher, querido, quem você quer que seja o seu marido, quem você quer que seja a sua esposa. Se vai fazer você crescer, ou se não vai fazer você crescer. Se vai fazer você produzir frutos também na presença do Senhor, ou se não vai produzir. Nós temos a capacidade de escolha. Nós temos que permanecer diante do Senhor em todas as escolhas que vamos fazer, para que nós possamos experimentar a vida de verdade. Quantas vidas têm sido destruídas, quantos ministérios destruídos, porque pessoas fazem escolhas erradas, porque não estão ligadas à videira, não estão ligadas a Jesus, e não conseguem entender, não conseguem ouvir a voz de Jesus Cristo. Sabe, queridos, é muito interessante que só conseguem ouvir a voz de Jesus Cristo quem está unido com Ele. Essa palavra permanecer quer dizer que estar unido, estar junto de Jesus. Quem está longe de Jesus não consegue ouvir a sua voz, querido. Vocês estão aqui que estão ouvindo a minha voz, vocês estão perto. Quem está lá do outro lado da rua não está conseguindo ouvir, porque estão perto de vocês. Jesus Cristo tem falado com pessoas. Das pessoas, Jesus está querendo oferecer, olha, eu quero te dar uma vida de verdade. Olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, foi o que eu preparei para você, querido. A pessoa não está conseguindo ouvir, esses ouvidos estão tampados. Mas quem está unido a Jesus Cristo, ele consegue experimentar essa vida de verdade, porque ele consegue ouvir a voz do Mestre. Lá em Isaías diz que quando você recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus te orienta, olha, não vai por esse caminho, não, vai por esse. Diz que você consegue ouvir a voz de Deus, te orientando, te direcionando. Porque você acha que Deus vai deixar você, querido, se dar mal, você está unido a Ele? Dificuldades? Com certeza você vai passar. Aí você vence, estando na presença do Senhor. Amém, queridos? Amém. Na presença do Senhor, você pode experimentar essa vida de verdade. Diz assim, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quantas pessoas estão achando que podem fazer as coisas por si mesmo? Quantas pessoas achando que podem ser salvas? A palavra de Deus nos diz em Salmo que ninguém pode salvar a si mesmo, querido. Ninguém pode pagar a Deus o preço da sua vida. A sua vida foi comprada por um alto preço, preço de sangue. E Jesus Cristo é quem comprou. E quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você vira a propriedade exclusiva dele. E o inimigo não pode tocar na sua vida, porque você está na mão do Todo-Poderoso Deus, está ligado à videira, porque você assumiu um compromisso com Deus e disse, Senhor, eu quero viver uma vida de verdade, Senhor. E o Senhor entende exatamente aquilo que você pede, se você pedir com todo o seu coração. Sabe, queridos, não é possível fazer nada sozinho. E Jesus Cristo completa, dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês são os galhos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não pode ser salvo, sem mim você não pode ser feliz, sem mim você não pode ter alegria, sem mim você não pode ter paz, porque a paz que eu dou o mundo não pode te oferecer. A paz que o mundo pode te oferecer é uma paz por alguns momentos, mas a minha paz o mundo não pode te oferecer. Ele não consegue entender, porque minha paz é uma paz diferenciada. A minha alegria
é uma alegria abundante. A minha vida é uma vida abundante. Isso que o Senhor tem te oferecer. Certa vez eu perguntei para um jovem, eu falei, olha, você quer pregar sobre Deus para Jesus? Ah, pastor, agora não. Sabe aquele negócio? Hoje não. Alguém já falou isso? Hoje não? Hoje não, pastor. Hoje não, Senhor. Eu preciso resolver algumas coisinhas, né? Falei, o quê? Pagar uma carteira na Casa Bahia? O que é? Acertar a conta? O que é? Eu preciso deixar algumas coisas de lado. Jesus fala para você nessa noite: sem mim nada podeis fazer. Vamos falar todo mundo junto? Sem mim nada podeis fazer. Você acredita nisso que você falou, querido? Levanta sua mão. Quem acredita nisso que você falou? Acreditar, hein? Gravaram? Você acredita nisso que você falou? Amém. Você pode dizer um amém? Amém. Então você diz assim: assim seja, eu concordo. Você acredita, né? Então tá legal. Se permanecer em mim, você não pode fazer nada. Vinde a mim. Jesus está sempre fazendo convite, querido. Ele está sempre querendo fazer alianças com o seu povo. Estou falando de Abraão aqui de manhã. Ele quer fazer alianças, como fez aliança com Abraão. Interessante é que toda a aliança que Jesus faz conosco, ela deixa marcas. Com Abraão não foi diferente. Deixou marcas em Abraão. Com Noé, alguém lembra qual foi a marca? Qual foi a marca? Um arco-íris, né? Amém, irmãos? Alguém discorda ou não? É verdade ou mentira isso? Verdade ou mentira? Verdade, não é isso? Então o arco-íris representa o quê? Uma? Com quem? Com Deus. O que o mundo fala que o arco-íris é lá fora? Símbolo do homossexualismo, né? Quem está falando a verdade? Hã? E por que você sabe disso? E se você não ler? Ih, agora pegou, né? Agora pegou, né? Agora pegou. Se você encher a tua mente dessa verdade, você não vai ser confundido, querido. Nem vai se confundir. Nós precisamos entender isso e saber que você só pode ser alguém, só pode conseguir algo, só pode fazer alguma coisa se você estiver unido com o Senhor Jesus, unido, junto, ligado. Ele fala assim: olha, se alguém não permanecer em mim, ih, agora que pega, né? Se alguém não permanecer em mim, o que acontece? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Você tentou pegar uma árvorezinha? Pega uma árvorezinha, um galhozinho, quebra ele. Você quebrar, provavelmente ele vai estar verdinho, né? Depois você deixa ele lá, fora da árvore. O que vai acontecer com ele? Ele vai fazer o quê? Morrer. Não existe, grava bem isso, querido. Não existe vida longe da videira, que é Jesus. Pastor, então se eu não estiver ligado a Jesus, eu estou morto? Pois é, querido, você está morto. Está morto. The Walking Dead, né? O pessoal lá, morto-vivo, andando lá. É exatamente isso que a Bíblia nos fala, que você é um morto-vivo. Morto espiritualmente. Morto espiritualmente, afastado do Senhor. Afastado da vida que é Jesus. Afastado da árvore da vida. Afastado da vida eterna. E diz aqui: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Será lançado no fogo. No fogo, querido. Em Apocalipse 20, versículo 5. Versículo 15, melhor dizendo, diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Dentro do lago de fogo.
que é o inferno, que é a morte espiritual. Tem um professor meu do seminário que falava o seguinte: quando alguém nasce 2 vezes, ele morre apenas uma. Quando você nasce 2 vezes, você morre apenas uma. Quando você nasce apenas uma vez, você morre 2 vezes. Vou explicar para vocês. Quando você nasce 2 vezes, do ventre da sua mãe, e através da nova vida de Jesus Cristo, você morre apenas uma vez, que é a morte física, carnal. Porque espiritualmente você ganhou a vida eterna. E quando você nasce apenas uma vez, apenas do ventre da sua mãe, você morre 2 vezes, fisicamente e espiritualmente. Eu pergunto para você nessa noite: quantas vezes você nasceu? Quantas vezes você nasceu? Se você responder para você nessa noite quantas vezes você nasceu, você também vai saber quantas vezes você vai morrer. 1 ou 2. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai. E o versículo 9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, permanecei no amor de Jesus Cristo, permaneçam nele. E assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e o seu amor permanece também em mim. A palavra de Deus nos diz que, lá no versículo 21 de João 14, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23 diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. O Senhor vai permanecer em você, dentro da sua vida, e você vai permanecer na presença do Senhor, ligado à videira, experimentar uma vida de verdade, uma vida de alegria que não depende daquilo que você tem, da quantidade de dinheiro que você tem no bolso, uma vida que não depende se você é solteiro, se você é casado, uma vida que não depende das circunstâncias, se o seu time ganha, se o seu time perde. Você vai receber a alegria verdadeira, a paz verdadeira, que não depende se o mundo está em guerra ou não. Você vai receber uma vida de verdade. Uma vida de verdade passa diretamente por aquele que é a única verdade, que é Jesus Cristo. Entenda isso. Fora de Jesus Cristo não existe outra verdade. Longe de Jesus Cristo não existe verdade. Somente na presença do Senhor Jesus, somente quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você começa a esclarecer na sua mente a verdade. Foi tão interessante, está sendo tão abençoado a classe novos convertidos. Eles têm perguntado, eu falei: olha, vocês vão esclarecer coisas que vocês antes entendiam como mentira, e vocês vão entender agora o que é a verdade. E eu louvo a Deus pelas pessoas que estão nessas classes, tem sido esclarecido nas suas mentes a verdade. Nós louvamos ao Senhor por isso. E é isso que o Senhor tem a fazer na sua vida, querido. Quando você entrega a sua vida a Ele, a sua mente começa a ser limpa pela palavra dEle. A sua mente começa a ver que realmente existe uma esperança, que é Jesus Cristo. Existe algo maravilhoso para a sua vida, que é Jesus Cristo. E para você viver essa vida de verdade, você tem que passar por Ele, querido. Tem que passar por Ele. E de uma forma ou de outra, você vai passar por Ele. Lá em Romanos 10, versículo 9 a 11, diz assim: se com a sua boca confessares Jesus Cristo como Senhor,